Está no ar mais um Segunda Potência com o Judeu Ateu e o Luke. Vamos lá. Luke, é isso? É isso que tá acontecendo aqui? É isso aí. Sou um substituto temporário. Substituto temporário? Não, cara, você é o meu co-host oficial pra este Segunda Potência. Olha só. Segunda Potência, inclusive, pra quem não sabe, é o podcast mais aleatório da franquia ao quadrado. É o podcast que a gente coloca tudo que não é gibi, basicamente, a gente coloca aqui. Então já teve games, já teve uns quadrinhos que não era nem nacional nem japonês também. Mas a gente evita até fazer isso hoje em dia. É só videogame, ou série, ou filme, esse tipo de coisa. A gente coloca tudo aqui. E a verdadeira tradição do Segunda Potência é algo que ninguém pediu. Ninguém estava esperando. 0 pessoas comentaram com a gente. Mas alguém falou, eu quero. E eu acho que esse deve bater o recorde, né? Não é possível. Acho que esse realmente não deve ter tido ninguém. Não, bom, Horace and Pete, eu acho especificamente... Puta merda, eu acho que esse talvez. Ninguém nem lembra que essa série existe mais. Sim. Ou bom, ainda mais depois de tudo que aconteceu. Né? Enfim. Nem me fala. Mas enfim. A gente tá aqui pra falar de um videogame. O último videogame que a gente falou, se eu não me engano, foi Edith Finch. Acho que foi. Nossa, faz tanto tempo. Mas agora... não, depois teve... Depois teve Pyre. É verdade. A gente comentou de Pyre também. Mas agora... Então é uma constante que eu chego aqui, ei, gente, vamos falar desse videogame aqui. E depende, às vezes vocês aceitam. É verdade, todos os videogames foi ideia sua, Luke. E não fica diferente com Analog a Hate Story, o jogo de 2012 da Christian Love, publicado independentemente. E até eu nunca entendi isso muito bem, talvez eu deveria ter buscado entender antes de topar fazer esse podcast. Ele é uma sequência de um outro Analog, não é? Não é sequência, mas é meio que mesmo universo, só que muito vagamente conectado de uma visual novel que ela fez um tempo atrás, chamada Digital A Love Story. Ok. E tá disponível, essa é gratuita, eu acho, você pode só baixar e jogar. Não tem muitas conexões, tirando um pouco do estilo e da... Você passa no mesmo verso, mas é muito separado. Analog, no entanto, tem uma continuação, que a gente não vai estar falando aqui, mas... ela existe, se chama Hate Plus. Caraca, eu não cheguei a jogar isso não, eu tô perdendo muita coisa, que louco. Sim. É bom esse Hate Plus? Eu não joguei também. Você também não jogou. Ela conta a história de personagens tentando descobrir qual foi o evento que transformou a sociedade que a Rinwai vivia na sociedade que a gente vê durante o jogo. Mas enfim, a gente não tá pra falar a gente não tá aqui pra falar nem da sequência, nem da frequência. Esse é o nome? Eu não sei. Frequência, vamos fingir que é. E estamos aqui pra falar de Analog a Hate Story. Segunda Potência tem uma parte com e uma parte sem spoilers. Digo, primeiro uma parte sem spoilers, depois uma parte com. A gente vai tentar fazer aqui um papelzinho de convencer as pessoas a jogarem um jogo sem dar muito spoilers, que é algo difícil. Por isso que eu vou pedir pra você, Luke, dar uma sinopse que convença as pessoas a jogarem Analog a Hate Story. Sobre o que é o jogo. Ele é basicamente uma visual novel que você... investigador particular espacial. Você é uma pessoa mente social que vive, viajando numa nave e tem, casos que você tem que resolver, descobrir. E te chamam porque um navio, uma nave espacial muito antiga que tinha sido considerada perdida, foi encontrada e você tem que ir lá descobrir o que aconteceu. E agora que eu falo isso, é basicamente a sinopse de Obradin. Eu tô impressionado. Obradin... Tacoma também. Tacoma, foi o que eu pensei. Lembro mais de Tacoma, inclusive.
É por causa da parte facial. Mas você tem esse lugar abandonado com um mistério e você tem que resolver. Pra isso, você tem que reativar algumas funções dessa nave e você começa a conversar com uma AI e tem que ler, tipo, registros, documentos, cartas e tentar entender o que aconteceu nessa nave. Uma AI, uma inteligência artificial, no caso. Que não é nem... Eu falo nave espacial, mas é uma sociedade inteira gigante. Era um lugar onde viviam milhares de pessoas. Não é um lugar pequeno, Quando eu falo nave espacial, tipo, eu imagino, sei lá, a nave de Wall-E, por exemplo, sabe? Tipo, um negócio enorme, vivia uma sociedade inteira lá mesmo, famílias e tudo mais, espaços abertos, esse tipo de coisa. E tem um twist a mais nessa premissa, que talvez é o que mais convenceria uma pessoa a jogar esse jogo. Sim. Mas, sei lá, eu não acho talvez tão interessante entregar esse twist, porque eu lembro da minha experiência descobrindo ele e, tipo... sim. É logo de cara, assim, tipo, o jogo é curto, inclusive, né? São 3 horas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, você termina ele inteiro. Mas tipo, nos primeiros 10 minutos você meio que entende o que tá acontecendo ali e dado que é entregue pelo jogo inicialmente, é uma bela de uma surpresa. Eu acho que não pode ser gostado no spoiler, mas é relevante você... É interessante você saber o que é, você ir descobrindo isso. Porque grande parte do jogo é meio que essa descoberta, você vai... Porque é uma visual novel, mas você tem um processo bem mais ativo nela do que em muitas outras. Você tem que ir, tipo, atrás dos documentos e tentar entender essa árvore genealógica das pessoas importantes, cronologia dos eventos, você vai sendo liberado pouco a pouco. A outra comparação que eu tenho pra fazer é meio que como se fosse Her Story. Só que, tipo, não tem o nível de dificuldade, você não tem essa... Não um puzzle, mas você tem que ir descobrindo pouco a pouco e você vai investigando mesmo, é um trabalho investigativo. Mecanicamente, talvez até abrangendo um pouquinho mais aqui, a explicação é que a única forma que você tem pra descobrir o que aconteceu ali são cartas que as pessoas mandavam uma para as outras. Sim. E você começa com 4 cartas abertas ali, e aí toda vez que você abre uma carta, você pode mandar o nome que tá naquela carta, essencialmente, para a inteligência artificial com quem está conversando, e ela talvez vai expandir mais cartas daquela pessoa se tiver disponível, né? Sim. E assim você vai descobrindo, então é extremamente não linear, e como você falou, a sua participação é mais ativa em, tipo, quais nomes eu vou explorar agora? Às vezes a inteligência artificial te dá a opção, você quer saber mais de quem agora? Dessa ou dessa pessoa? E aí você vai explorando. E pouca coisa é realmente, tipo, dada pra você diretamente, assim. Alguns detalhes a AI que você tá conversando vai, tipo, explicar diretamente, mas muito você acaba tendo que chegar nas suas próprias conclusões e tentar, de fato, entender o que estava acontecendo de verdade ali. Porque no final vão vir revelações que vão deixar mais claro, mas é muito recompensador você entender antes da hora o que tá acontecendo, graças às informações que você tem nas cartas, sabe? Visto que tem essa não linearidade, que as informações mais marcantes e declaradas vão vir por último, mas você pode ir meio que desenrolando esse mistério pouco a pouco. Sim, sim. E você falou uma coisa agora que eu não tinha parado pra racionalizar, mas é bem verdade. O quão, sei lá, eu parei pra pensar nisso, mas o quão indiretamente todas essas informações são reveladas pra você. Porque, tipo, como são cartas entre pessoas, você tem que ler com bastante atenção, porque basicamente em nenhum momento alguém vai falar, e aí X fez X, sabe? A pessoa vai estar escrevendo a carta, no começo ela pode falar, meu marido, e aí no final, depois, e ele fez isso, sabe? Em nenhum momento alguém vai falar, e aí tal personagem fez tal ação, porque isso, sabe? Sim, e tem muito, tipo, conhecimento já compartilhado das pessoas que você não tem. Fora que... E até os nomes. O jogo te dá uma árvore genealógica de uma família principal e depois vai te dar de outra em um determinado momento. Mas são nomes complicados, são, tipo, coreanos. Você não tá... O jogo foi feito para um público americano, então geralmente você não tem esse costume. E você vai ter que ir, tipo, associando. Você vai ter que ir conferindo e entender de quem aquelas pessoas estão falando até quando tem os nomes. E alguns não vai ter. Aí você tem que também conferir as datas. Porque as cartas, elas também estão divididas em blocos diferentes, dependendo do tema, do assunto que elas se referem. E aí você tem o ano delas, e você tem que ir ligando um dos blocos ao outro dentro da sua mente para entender exatamente qual foi a cronologia, e como uma coisa levou a outra. A gente falando aqui, tipo...
parece extremamente inacessível. Não mas é. É o exato oposto, apesar de, tipo, é incrível o quão cheio de mistério, esses nomes difíceis, e o jogo te joga uma árvore genealógica no começo, que é meio confusa também. Tipo, Sim, porque uma árvore genealógica que funciona diferente de uma árvore genealógica que a gente tá acostumado. Exatamente. Mas eu não sei se é porque a história é tão instigante, não sei se é porque é tão bem escrito, mas eu nunca me senti muito desafiado mentalmente mesmo, eu vou dizer, eu me sentia intrigado e, tipo, o jogo me fazia me sentir inteligente em alguns momentos, sabe? Quando tinha algumas sacadas, ok, beleza. Sim. Mas nunca era uma barreira que eu tinha que passar, eu achava. Não sei se você teve o mesmo feeling ou não. Não, eu senti o mesmo. Eu acho que isso é relevante, mas também ele ainda não é um jogo pra ser desafiador. Você vai conseguir encontrar todas as coisas basicamente mandando todas as cartas pra AI comentar e eventualmente você vai descobrir. E até, tipo, você vai querer meio que fazer isso porque você quer ver as reações dela, mesmo a coisas que não vão ser diretamente relevantes. Então, tipo, você não vai ficar preso. Tirando uma parte que... Enfim, você não vai ficar preso. Bom, tem uma parte ali que é meio... A gente vai comentar ela na parte com spoilers. Mas você comentou uma coisa que é, tipo... E você vai querer saber, sabe? Tipo, você vai querer mandar tudo... tipo, pra AI, porque você vai querer ver toda a história. E é muito verdade isso, porque tem várias partes que você meio que pode terminar o jogo sem nem ler tudo. Sim. Mas porra, meu, quando entra ali tem um romance ali em específico que, tipo, acho que eu sei exatamente o que você tá falando. Não, é claro que a gente tá pensando no mesmo. Que é uma tangente enorme da história, mas é a melhor parte da história pra mim. Eu amei essa tangente, é completamente irrelevante, digo, acrescenta ao mundo e tudo mais, mas não tem nada a ver com, tipo, a linhagem principal, por assim dizer, do jogo. E você, tipo, não tem ninguém que passou por isso e não continuou lendo, né? No geral, tipo, você vai ter vários textos, várias cartas que não são de personagens muito relevantes, ou até são, mas, tipo, meio tangencialmente, não são a história principal. E elas são realmente interessantes, elas são bem escritas, elas dão muito mais personalidade àquele mundo, elas enriquecem de fato, você entende muito, cada vez melhor, como que era aquela sociedade que os personagens viviam. Eu acho que é isso, principalmente, acho que a gente pode começar a parte com spoilers com esse primeiro pra, tipo, fazer um último convencimento. Tipo, se você se interessou pelo que a gente falou, pelas comparações que a gente fez, eu acho que você vai realmente apreciar esse jogo. É uma experiência muito interessante. Pelo menos foi pra mim, imagino pro José também. Não, eu amo esse jogo, eu amei rejogar ele agora também. E, tipo, eu quero só um último convencimento, talvez, que eu quero dar. Eu acho que você me falou isso quando você falou pra eu jogar esse jogo. Que a mensagem dele... Ele tem uma mensagem extremamente progressista. Eu não acho que é um spoiler falar isso. Sim. Definitivamente. Eu acho que esse jogo simplesmente não é mais comentado porque tipo, não parece, sabe? O quanto de tipo, feminismo e questões LGBT e opressão e resistência tem nesse jogo é muito grande. A visual novel, você fazendo romance com uma inteligência artificial, nunca... Tipo, e esse nome também, tipo, Analog a Hate Story, eu nunca achei que era sobre isso. Esse jogo não dá a entender nem um pouco que ele tem essa mensagem, mas tem, e é muito boa, sabe? Acho que você me falou isso e foi o que me convenceu a jogar na época. Você tava olhando os joguinhos da sua Steam que você não tinha jogado ainda, eu apontei direto pra isso, falei, Judeu, você vai amar isso, e por causa dessas temáticas, por causa do estilo mesmo, e bom, estamos aqui. Não, tu tinha razão, não é? Você falou o que eu tinha que falar, e acho que se você teve algum interesse, quem tá ouvindo, se teve algum interesse no mínimo em jogar esse jogo, joguem, né? Joguem. E voltem aqui, porque eu só quero mesmo conversar contigo agora sobre o jogo de verdade. Já convenci. O jogo é bem baratinho também na Steam. Ele é R$20 o full price e ele tá em
sale, basicamente toda a sale grande da Steam. Não, toda vez que ele tá em sale, ele entra alto, 80% às vezes, Sim. Ele fica bem barato. Fiquem de olho. E, aliás, pra terminar de vez, ela tem esse jogo anterior, o Digital Love Story, que é de graça. E você pode encontrar um pouco do estilo de escrita dela. É uma história totalmente diferente, não é sobre a mesma coisa. Mas se você se interessar e você quiser fazer um test drive da criadora, isso existe. E vale a pena também. Maravilha. Dito isso, então, vamos pra parte com spoilers. Vamos. Agora sim, por favor, todo mundo que tá aqui jogou na Log Story e a gente vai conversar sobre o plot dessa história maravilhosa. A gente sabe que não vai ter todo mundo jogado, mas então, Judeu, quando você terminou, você fez uma comparação e você apreciou muito ela, e eu acho que você pode usar ela pra tentar, ser a última cartada sobre o que essa história é. Essa história... Pode falar. Eu ia deixar pra você, mas que você terminou o jogo e falou pra mim que era Handmaid's Tale no espaço. Exato. Basicamente isso. O jogo é uma sociedade inicialmente coreana, né? O jogo entrega isso logo de começo, né? Sim. É uma nave coreana que saiu da Terra há milhares e milhares e milhares de anos atrás. E de alguma forma eles passaram dessa sociedade que tinha tecnologia para inventar uma nave espacial para uma sociedade completamente retrógrada e extremamente opressiva, principalmente com mulheres, né? Handmaid's Tale no espaço mesmo. A sociedade voltou completamente, só que numa nave espacial. No final do jogo, eles comparam com uma sociedade específica lá da Coreia, né? Uma época específica, não lembro o nome agora. É isso, e eu acho que é fascinante até, exatamente, porque a gente fala essa comparação, mas ela tem uma outra base. Handmaid's Tale é uma distopia muito baseada na noção, cristã, de opressão às mulheres. E Analog não é, porque é focado numa sociedade oriental. E acho que é só incrível como houve muitas sociedades diferentes que tiveram sessões muito opressivas para mulheres durante toda a história. Que você consegue contar partindo de duas culturas diferentes, algo tão parecido. E principalmente pensando, um momento em que de fato voltou, né, sabe? É curioso, isso é algo que eu pensei bastante durante esse rejogo do jogo agora. Eu queria comentar isso, meio que tirar isso do meu peito logo de começo, porque, sei lá, eu e você, eu não quero, eu vou entrar já meio político aqui, mas é porque eu e você e a maioria das pessoas da nossa cidade, a gente vem de uma leva na sociedade, e sei lá, provavelmente há décadas já, a gente segue uma linha meio progressista, sabe? E sei lá, na última 5 anos, ou talvez até mais, a gente tá num medo constante em que, será que vai dar uma parada nesse progressismo? Eu não sei, sabe? E quando eu joguei pela primeira vez Analog Story, tinha essa sociedade na Coreia antigamente, em que mostrou que nem sempre é pra frente, que a sociedade avança, às vezes pode voltar mesmo. Rejogar hoje no cenário político atual que a gente vive no mundo inteiro, é um pouquinho mais deprimente, sabe? Eu senti isso jogando o jogo. Eu joguei pela primeira vez em 2015. Imagina como que eu não tava muito menos pensando nisso do que no Brasil de 2019. Pois é. Mas, curioso. A gente vive numa época em que parecia que o progressismo ia pra frente o tempo todo e parece que do nada mudou. E sei lá, eu não sei se de fato mudou e pode ser que a sociedade continue avançando. Sim. Mas pra mim do nada parece que o jogo ficou muito mais relevante de um ano pro outro, sabe? Definitivamente. Mas essa é a história. E eu acho fascinante a parte de ser justamente essa sociedade foi tão pro futuro que ela regrediu. E porque você tem uma protagonista. Não, protagonista é você. A personagem mais relevante daquela sociedade, que é
trazida de volta pra sociedade e tal. Ela tinha ficado em... Qual o nome disso? É, tipo, não congelada, mas ela tava em suspensão, criostase. Enfim, ela tava assim, e ficou porque ela era doente e tal. E eles acreditaram que no futuro iam conseguir ter tecnologia pra salvar ela. E ela tem que ir aparecer numa sociedade que é totalmente diferente do que ela tava imaginando. E totalmente opressiva com ela. Porque... Essa é a grande diferença, porque você... Não foi algo que a personagem viu acontecendo. Ela tem um choque de realidade completo, e é isso o mais assustador pra ela. Não, eu concordo, é assustador pra ela e é até assustador pra você como jogador. Meio que lendo o diário dela e ela falando que o futuro é uma mentira, sabe? O pai dela congelou ela ali porque ela tava com uma doença terminal, né? E ela falou, ninguém vai te curar agora, mas a gente vai te congelar para no futuro as pessoas terem a cura. E ela chegou no futuro e tava pior do que na época que ela... Sim. Foi congelada. É bem distópico mesmo, sabe? Tipo, dá um feeling de desespero mesmo, você lendo o diário dela, pra mim. É muito... Tem, tipo, passagens específicas que são realmente muito angustiantes cada vez que... Porque a gente demora até ver, de fato, o diário dela, sabe? Então a gente tá vendo, pouco a pouco, pessoas que já estão acostumadas com a sociedade, que só viveram nela. E a gente vê elas falando dessa forma de uma maneira tão natural que dá um nervoso ver, sabe, como que elas se referem às personagens femininas e como que elas todo mundo tá acostumado. E não é só, tipo, é principalmente isso, mas você também tem toda aquela questão de ser um governo monárquico muito autoritário e ter essa coisa de nobreza e que você tem que ser de uma família nobre e que tem mais... Você não tem muitos direitos se você não for. Não acaba sendo o foco, mas isso também tá lá. Ainda é uma sociedade bastante de castas. Sim. A maioria dos personagens homens nessa história tipo, não mostra muito do sofrimento deles, porque não tem muito pra mostrar, mas até alguns outros ali, tipo, o cara que foi adotado por uma das casas principais ali, ele passou, tipo, a vida inteira estudando, entregando, e, tipo, não adiantou porra nenhuma, porque a sociedade é super monárquica e nada, e sanguínea, e nada, ele não recebia crédito de nada porque ele tava fazendo, sabe? Sim. Tinha uma frustração pra ele ali também. A gente é uma sociedade de alguns milhares de pessoas que a gente vê basicamente umas 20 das duas famílias mais importantes. E a gente vê nesse background que a vida não era boa só para as mulheres. Tipo, não era boa pra ninguém que tava fora desse contexto. A gente não era o tema principal, mas acho que é relevante. Não, eu concordo de que definitivamente a temática principal é meio que eu não quero fazer, né? Tipo, um só... não, mas então, não era todo mundo. Mas, tipo, é só pra apontar aqui. Fica bem claro na história que os homens se davam bem melhor do que as mulheres nessa história, é claro, né? Mas eu acho que sim, tem um ponto ali de que, tipo, até pros homens, tipo, sei lá, não chega a mostrar meio que a incapacidade deles de, sei lá, demonstrar sentimento, esse tipo de coisa. Em nenhum momento é retratado isso, e nem precisava, não é uma reclamação minha, talvez. Não era esse o ponto da história. Mas tem esse negócio meio que monárquico e social que afetava eles também, né? Tipo, eles não eram felizes com aquilo, se eles não eram, de fato, da linhagem principal ali. Exato. Mas é basicamente isso. E o principal, definitivamente, é o tratamento dado às mulheres nessa época. A gente vai descobrindo vários detalhes. E básico de como elas se referiam, não era tipo nas cartas, não era nem das ações, porque a gente também vê várias coisas bem graves. O principal pra mim era tipo a naturalidade com que falava, não, essa menina de 13 anos já tem que, tipo, se casar com o cara de 30, como se fosse a progressão natural da pessoa, com 16 anos já tava velho. E tipo, eu sei que isso é algo normal do passado da nossa sociedade, é justamente esse o ponto. E como é assustador pra qualquer pessoa que vive na nossa sociedade atual. E o como a gente também pensa que a gente tá longe disso, mas tipo, nada impede que a gente possa voltar, sabe? Tipo, se tem algum ponto na história, eu acho que é, tipo, não levar progressismo como garantia, né? Sim. Eu concordo, e tipo, a naturalidade de todo mundo agindo com isso é bem chocante. Você falou das meninas aí de 13 anos, mas, tipo, o marido pode ter quantas mulheres ele quiser, é algo bem bizarro também. Sim. Uma forma específica que eu
acho bem interessante como é mostrado isso, é até meio que na mecânica, sabe? Tem uma hora ali, não lembro em que momento em específico, mas tem um momento em que a personagem pergunta se você quer ver a resposta da mãe de uma das personagens que tá mandando a carta, né? Eu respondo, eu quero ver a resposta, assim. Ela fala, não tem, porque as cartas entre mulheres eram todas apagadas, porque era proibido para as mulheres lerem e escrever de qualquer jeito, então era melhor apagar. Elas não podiam, era meio que aceitável que elas aprendiam a ler, vendo os maridos lerem e escreverem, mas não assumiam que isso estava acontecendo. Então, elas podiam, mas aí, tipo, não podia manter as escritas porque tinha que apagar, senão ia deixar muito claro que elas estavam fazendo de fato. Então, basicamente, você vai lendo as cartas e vendo que tem essa Pale Bride, que é a pessoa que foi acordada pra ser casada com o imperador, porque ela era o tipo prêmio de uma das famílias principais. Eles queriam usar isso como capital político pra ganhar crédito e ganhar cargos relevantes. Sim. E essa é a pessoa que veio do passado e era totalmente desafiante e não questionava tudo que estava acontecendo, porque obviamente ela não estava acostumada a essa sociedade tão opressiva, então totalmente não aceitando nada que estava acontecendo, respondia, era desobediente, todo tipo de coisa que ninguém aceitava. E você vai lendo e eventualmente você descobre que ela foi em algum momento e aparentemente ela ficou mais calminha e se casou e tava tudo normal. E no final dessa primeira sessão você descobre que ela é a AI que você tá conversando e aconteceu alguma coisa que ela foi receber esse upload. É isso. Essa é a primeira parte. A coisa que eu queria comentar é que ela tem uma amizade que ela vai se construindo com a esposa principal do imperador. Ela foi chamada lá pra ter um filho. E acho fascinante como a única amiga que ela tinha. Ela era uma pessoa decente, mas ainda assim tinha toda essa... A sociedade, ela acreditava no que até as mulheres que eram pessoas decentes acreditavam no que a sociedade estava falando pra elas, sabe? E é isso que era muito assustador. E você vai lendo esse tipo de coisa e você vai... Eu não sei o que... Acho que é basicamente isso que eu queria falar. Diz, como é que você se sente, tipo... É perturbador mesmo, sabe? Ele vende bem essa ideia de que a maioria das mulheres ali, em vários momentos... Sei lá, a maioria das mulheres que a gente observa bastante na história, eventualmente eu sempre reparo que tem algum momento que quebra elas, sabe? Elas percebem a injustiça que elas estão sofrendo ali de alguma forma ou de outra, sabe? Sim. Nenhuma delas é completamente complacente com o que tá acontecendo. Mas sempre antes disso acontecer, é retratada uma vida em qual elas acreditam naquele sistema, sabe? Elas não estão seguindo o sistema só porque se elas não seguirem, elas vão, apanhar ou serem reclusas sociais ou qualquer outra coisa. É também porque elas foram criadas assim desde sempre. Exato. A gente tá comparando com Handmaid's Tale, e outra diferença relevante aqui em Handmaid's Tale a gente ainda meio que tá vendo primeira geração, segunda geração, sabe? Existem pessoas que lembram de como era a vida antes. Aqui é centenas de anos depois já. Só tem essa uma personagem de apoio pra gente, que é a personagem principal, mas todo o resto é a sociedade em que todo mundo sempre foi criado, né? Não existe a memória de como era antes. Tanto que os personagens se referem a Pale Bride, a Hyunwei, porque ela é tratada como uma pessoa não civilizada, sabe? É tão irônico isso, como a gente sabendo o que a gente sabe, para aquela sociedade, ela é a pessoa não civilizada, porque ela acredita na liberdade feminina. Não, exato. Em outras coisas também, tipo, a escravidão, ele tá liberado de novo na sociedade, esse tipo de coisa, né? Sim. Eu lembro muito bem desse momento. Se torna a mãe dela, inicialmente na história, ela falou que ela é do passado e parece mesmo, porque ela é tão inculta e não civilizada e tudo mais, né? É bem interessante, sim. Depois disso, a gente vai ter outra personagem relevante, que é outra AI, que ela é acordada durante esse processo que você tá fazendo. E, na verdade, era essa a personagem que você tinha que falar para começo de conversa, o pedido de trabalho que fizeram para você, fala. Então, pergunta para essa AI que vai ter informações para você. E essa é uma AI que tava lá, que era totalmente inclusa naquela sociedade, era meio que uma líder de segurança, alguma coisa assim. Exatamente, ela era uma líder de segurança, né?
então tipo, cuidava da segurança de tudo ali. Mas o ponto ali que dá a entender é que ela só tem memórias de 300 anos. Tipo, basicamente ela só tem a memória daquela sociedade. Tipo, ela sempre fez parte, né, claro, daquela nave e tudo mais, mas ela só tem memória igual o resto ali daquela sociedade como ela é, né? Não entende muito bem do passado, não é? E ela se apresenta como mulher, tal, é uma outra AI feminina, só que ela é totalmente misógina e homofóbica. E é a pessoa mais declaradamente que você vai ver, porque você vai estar conversando diretamente com ela. Em todo... Ela vai estar fazendo esses comentários tipo, depreciativos de qualquer coisa de que as personagens femininas da história estão fazendo. E é tão diretamente, sabe? Porque as cartas é meio que já tá naturalizada. Você tá lendo pessoas escrevendo e não tá... Elas não vão perder o seu tempo falando então, nossa, a mulher vai fazer isso mesmo, né? Essa personagem vai fazer pra quase tudo que você apontar pra ela. Exatamente. Toda vez que você lê alguma coisa que você... Ou é tocante e você joga pra ela e ela chama aquilo de repulsivo, ou tipo, é um absurdo e aí ela te dá duas opções. E aí, o que você achou? E tipo, tem duas opções que ela te dá. Elas mereceram ou que pena delas? Ou, nem é que pena, é que tipo, que desprezo delas quase, né? Pitiful. Tipo, tipo, eu acho fascinante. Tá nessa opção de escolha, assim, meio que ela só te dá duas escolhas que nem retratam muito bem, tipo... É algo divertido na mecânica do jogo, que eu acho que eles não é usado com tanto quanto eu gostaria que fosse, mas existe essa justificativa em Universe que você não consegue digitar pra falar com as AIs, então elas têm que, porque elas não conseguem entender, então elas têm que sempre te dar opções quando elas querem seu input. E aí elas estão escolhendo as opções que você tem. Você não tem. E sempre opções binárias, inclusive, né? Só tem duas opções. E é um choque, sabe? Você ficou tanto tempo conversando com a Hyun-Wei ali, Hyun-Ai, que é a primeira inteligência artificial, e aí o jogo te joga pra essa personagem, então fazia parte daquela sociedade e tudo mais. Eu achei fascinante essa escolha, porque eu acho que teria sido muito fácil pro jogo continuar nessa primeira inteligência, mas jogar pra essa segunda que ela é tão desprezível e ao mesmo tempo você meio que não consegue culpar muito ela, nem sentir um ódio exacerbado, sabe? Eu achei uma escolha muito interessante. Até porque muitas vezes ela fala dessa maneira condescente, mas ela meio que se importava com quase todo mundo que ela menciona. Ela falava, não, essa mulher fez algo muito errado, que a gente sabe que não é errado, mas na visão dela é. Mas, sabe, você tem que perdoar ela ainda. Como se, tipo, tivesse se desculpando pelo que ela fez de errado, que não é, mas ela ainda se importa com todo mundo ali. Ela ainda tem essa meio que empatia, apesar de ter feito algo que ela considera desprezível. Exato. Ela acaba se demonstrando uma personagem incrivelmente empática, né? Parece que até que é tipo alguma pegadinha com o design dela. Ela tem esse design todo meio que espalhafatoso e parece ser uma personagem tsundere mesmo, sabe? Você olha, a primeira vez que ela apareceu, eu pensei tsundere. Ela é incrivelmente empática com todo mundo no final das contas. Apesar de que, sei lá, ela comete uns crimes ali que fica difícil de perdoar ela, né? Bom, até aí. Até aí a segunda é pior ainda, mas a gente vai falar sobre as questões morais mais pra frente. Essa segunda parte você acaba interagindo bastante com ela e a gente, sei lá, não sei porque a gente tá evitando tanto de comentar, mas tem, tipo, de fato, a tangente que eu comentei anteriormente na parte sem spoilers é o romance lésbico, né, que acaba acontecendo quase bem explícito ali, sabe? Sim, nossa, é bem erótico. Bastante. Tanto que você tem a opção de falar, não, isso foi... hot, né? Foi sexy isso. Foi sexy isso. Eu acho fascinante, inclusive, porque essa é uma das opções que ela tá te dando. Você vê que ela... É verdade. Ela tem um pouco disso, porque... do jeito que ela fala, por exemplo, da esposa do imperador, que também era bastante próxima dela, ou até de você, porque você pode escolher se declarar como mulher ou como homem, e a reação dela não vai mudar. Então você tem essa meio que escondido essa condição meio homossexual dela que ela não vai admitir nunca, mas por causa desse ódio que ela tem, mas tá presente, tá? Existe no jogo, porque você pode
tirar isso dela. Ela te dá a opção e ela, tipo, você quer ver isso aqui, ó, sabe? Tipo, parece que ela tava querendo reviver aquelas cartas também junto com você. Sim. Não, e, tipo, você acaba enxergando bastante ela como muito vítima da sociedade, apesar de ser... As questões técnicas é meio bizarro, ela não é exatamente da sociedade, é uma inteligência artificial ali. Eu não entendia muito bem como funcionava, porque ela conversava com todo mundo. Eu não sei muito bem como funciona ela existindo, mas isso não importa. Né, inclusive no prompt final do jogo, tem aquelas notas ali da autora, ela fala, sei lá, tem algumas coisas que são fantasiosas. Ela fala, por exemplo, só a ideia da Mute, dessa inteligência artificial ter tanto poder como mulher, nunca aconteceria na sociedade original coreana, né? Então, tivesse uma suspeição de descrença mais narrativa que o jogo pede mesmo. Mas aí tem essa história do casal lésbico. Do romance lésbico. Se você quiser falar dele, o que você achou dessa parte inteira que você falou que é a sua favorita? Foi uma grande surpresa pra mim, porque eu já tava esse mundo é tão cagado, sabe? Estaria tão fora da minha percepção que um romance homossexual o bissexual poderia rolar naquele mundo, sabe? Tipo, que quando surgiu essa história, eu fiquei, uau, nossa, né? E me fez refletir bastante, porque é claro, né, que ia ter numa sociedade até isso. Eu achei uma escolha muito válida da autora de jogar isso, porque não importa quão opressivo uma sociedade seja, é claro que pessoas com orientações sexuais diferentes vão surgir, não tem nada de diferente aí. Mas a ideia do jogo me jogar isso foi uma surpresa muito, muito grata. E é tão bem escrito, né? Tipo, você vai vendo como que elas se conhecerem, como que foi criando-se essa atração. E é só numa, tipo, série de cartas que, tipo, deve dar, sei lá, 5 páginas de conteúdo de um livro, alguma coisa assim. Que é bem direto e efetivo. Uma parte que foi muito fascinante pra mim é quando o marido dela é entre uma mulher e uma prostituta que o marido chamava constantemente. E uma hora o marido descobre, inclusive, né? Que ele só descobre e começa a rir, sabe? Porque é tão não relevante, o conceito é tão não existente que pra ele tanto faz. Ela não é considerado uma rival ou qualquer coisa do tipo, né? É considerado um negócio vergonhoso, mas, pô, ele já passou desse ponto, porque é simplesmente irrelevante. Infantil, absurdo, ele enxerga aquilo, né? Sim. Ele faz um comentário bem homofóbico, ficou até... Eu não quero nem repetir, é super constrangedor, sabe? E a personagem, ela comenta, eu preferia que ele tivesse me batido, e você entende, sabe? Porque é tão humilhante mesmo o que ele comenta, principalmente no meio do desespero que ela tava ali, porque, tipo, o cara enxerga assim, mas ela não sabia, né? Que o marido ia ver as duas e tá tudo bem. Poderia acontecer qualquer coisa, ela se sente mais humilhada. Acaba sendo uma história trágica, no final das contas, né? Porque... fica meio que em aberto, mas dá a entender que elas não ficaram juntas, não. Não, bom, até porque nenhuma história conseguiu ter tempo de terminar, não é mesmo? Porque é o que a gente vai descobrir mais pra frente, depois você meio que pode, a partir de um momento, escolher qual das duas você tá conversando. Mas eventualmente você, com qualquer uma, eventualmente você vai descobrir Pale Bright, que é essa AI, ela matou todos os habitantes do navio, foi isso que aconteceu. Exatamente. Ela desligou o suporte de vida e genocidou o navio inteiro, todo mundo. Sim. E essa é a primeira revelação chocante que a gente tem, e a gente pode ver o ponto de vista das duas, que é a Miltz, que é essa outra AI, despreza completamente ela por causa disso. Por razões óbvias, né? E ela tinha simpatia com as pessoas de lá, ela estava vivendo nessa sociedade. Mas ao mesmo tempo, a gente passou um tempo vendo tudo que ela sentiu, tudo que ela passou em Pale Bright. Então, é normal. Gente, é tipo absurdo. Ela matou muitas pessoas que provavelmente não tinham a ver com isso, porque ela estava muito presa na mais alta sociedade que estava tratando ela diretamente mal. Mas... ela ainda... Você consegue entender perfeitamente depois de tudo que você viu, por mais que ela tenha matado umas 5.000 pessoas. Eu acho que o jogo é bom nisso exatamente, de, tipo, ele te colocou tanto no lugar ali dela e criou uma empatia tão grande com ela que em nenhum momento você consegue culpar ela, porque o que ela fez. Eu acho que qualquer pessoa que estivesse no lugar dela talvez fizesse o mesmo. É muito difícil,
Você criar algum rancor por que ela fez. Até porque, sei lá, o jogo não faz um papel tão bom de, sei lá, mostrar como toda essa galera morreu, sabe? Tipo, talvez se tivesse uma descrição, por exemplo, desse casal lésbico que foi inserido sufocando até a morte ali, sabe? Talvez eu sentiria um pouquinho mais de raiva da personagem ter cometido esse genocídio. Mas do jeito que tá, você fica ok, vai. Não é perdoável moralmente, por assim dizer. Não. Mas é tipo... Mas é justamente por causa... O jogo se chama Hate Story, né? Sim. Esse é o ponto. A gente entende de onde veio esse ódio e o que ele causou. Você acha que tem algum... Vamos conversar um pouquinho mais aprofundadamente, então. Você acha que tem algum ponto moral nisso, até por causa da história do jogo? Que, tipo, eu tô tentando pensar qual foi o objetivo da história em colocar esse clichê aí de que o ódio dela acabou genocidando a população inteira daquela sociedade. Que, tipo, sei lá, ódio só cria ódio, ou tipo, esse é o resultado inevitável de uma sociedade assim. O que você acha? Eu acho que isso que você falou da segunda coisa, que pode, tipo... Obviamente não vai acontecer isso que aconteceu. É muito difícil alguém ter essa capacidade. Mas que acho que pode ter essa noção de que acaba sendo meio sustentável uma sociedade baseada tanto nesse tipo de... Talvez não fosse acontecer. Eventualmente ia acontecer, porque... Sabe aquele vídeo do Innuendo Studios de fascismo? Que fala que fascismo sempre tem que ter alguém para, tipo, ser contra, sempre tem que ser em oposição a alguma coisa, e que você vai, tipo, meio que restringindo cada vez mais pra poder continuar existindo. Sim, sim. Eu acho que é meio que algo do tipo, porque você, eventualmente, não ia ser o suficiente essa opressão feminina, e eventualmente ia chegando cada vez mais, ia ficar mais sustentável, ia ficar sempre mais difícil você criar esse tipo de justificativo. Não, bom ponto, sim. Narrativamente é um pouquinho esquisito, sabe? Tipo, sim. Narrativo moralmente, sabe? Porque eu acho que ficaria moralmente mais coeso se, tipo, a sociedade tivesse caído por si própria, alguma coisa assim. Tipo, do jeito que é contado, é bem abrupto. Essa menina que tinha a noção completa dos erros daquela sociedade matou todo mundo. Essa é a moral da história. Eu acho que nessa parte é meio que pra te fazer refletir mesmo o quanto você consegue entender o quanto você... como você... É tipo, te perguntar como você reage a essa descoberta. Porque depois disso tudo, o jogo, depois que você sabe que ela fez isso, e já tendo algumas informações, você pode falar com ela de novo, e ela vai te dar uma outra peça do puzzle, que foi o que quebrou ela de vez. Sim. Que é que mutilaram a língua dela pra ela não poder mais responder a ninguém, sabe? E ninguém... Ou seja, ela virou muda. E ninguém, em, tipo, 3 anos... descobre isso. Só a amiga dela que ela fez, que era outra esposa. Em 3 anos ela não falou nenhuma palavra e ninguém percebeu que ela não podia falar, porque era tão natural a ideia, tipo, dessa esposa perfeita ser completamente submissa, que ninguém conseguiu notar. Isso é um negócio tão assustador pra mim. E o jogo te mostra isso depois que você sabia, você consegue perceber antes, porque você vai vendo a mudança de personalidade dela, mas a parte que você descobre o que aconteceu exatamente é uma das últimas coisas do jogo. Você até descobre que ela é muda antes de descobrir que mutilaram ela pra ser muda, né? Tipo, eu lembro que foi bem chocante pra mim. Eu achei que, esse tempo todo ela era muda. E tipo, não, como assim? Quando eu paro pra pensar, depois não faz sentido, porque ela respondia pras pessoas no começo, né? Então, tipo, como assim ela era muda? Mas eu tinha esquecido. Eu achei, ok, ela sempre foi muda e ninguém nunca só percebeu. E tipo, depois quando você descobre que ela foi mutilada pra ficar assim, é bem chocante. Isso adicionado de ela estar nessa doença degenerativa horrível que ela tem ali. Ninguém acredita nela. Ninguém acredita nela. Porque a palidez dela é considerada algo de beleza, né? E ela considera alguma doença dela e é tão fascinante isso também. E isso é algo que é repetido várias vezes no jogo, sabe? Tudo de ruim que ela tá passando é visto pela sociedade como algo gracioso e inerente da mulher, sabe? Ela se muda e tem cortado a língua, todo mundo, ela é muito tida e muito respeitosa, e ela é pálida e magra, e ela chama atenção pra isso, e as mulheres falam que ela tá se autobajulando e tudo mais. Então, tipo, é difícil você não criar uma empatia enorme por que tá acontecendo. Principalmente na narração dos capítulos finais, quando ela fala que ela tentou levantar a faca pra matar o cara e não conseguiu, sabe? Não conseguiu, pois é. Acho que isso é uma outra mensagem relevante do jogo, que é meio que a consequência natural desse tipo de sociedade, de como esse tipo de sociedade trata as mulheres. Porque é meio que a forma mais absurda de deixar
alguém submissa, ou tipo, de lidar, porque ela é doente, por isso ela é pálida, e por isso ela é bonita e desejável. Ela literalmente perde a língua pra não poder falar, e por isso ela é desejável. É meio que até onde vão chegar pra manter ela como alguém aceitável pra aquela sociedade. Porque é meio que isso, não vai ter um fim, você vai ter que fazer esse tipo de coisa com as mulheres até que não tenha mais jeito. Nunca vai ser aceitável ela ser quem ela é. Excelente ponto, sim, eu concordo. De que, tipo, se o genocídio de todo mundo revela que a mensagem é de que aquela sociedade é insustentável, isso com certeza é apoiado por esse arco terrível da personagem principal. Que é tipo, de fato, sabe? Você acha que nunca vai ficar pior, mas sempre vai ficar pior. De fato, a sociedade não existe num equilíbrio. A sociedade existe pra se comer cada vez mais. Nunca vai ser. As mulheres nessa história nunca vão ser submissas o bastante, né? Sempre tem pra onde ir e sempre tem quem, tipo, explorar ou reprimir mais ainda. A gente tem esse conhecimento de coisas do passado mesmo, de como era o ideal feminino, e aí a gente vê um jogo em que esse ideal feminino é alcançado das piores formas possíveis, sabe? Da forma mais mais absurda, mais cruel. E possivelmente da única forma possível, né? Tipo, sim. A ideia de que, exatamente, ter essa sociedade de mulheres completamente submissas, é claro que só pode existir nesse estado de não equilíbrio, né? Ainda assim, a gente comentou que essa é uma grande mensagem do jogo, e eu já falei que, pra mim, a grande true mensagem é que pode voltar isso, né? Tipo, esse é o grande ponto. Você acha que a história convence bem o bastante de que, tipo, de fato pode voltar a acontecer isso? Tipo, na sociedade que a gente tem hoje em dia. Tipo, a gente não tá tão longe de voltar quanto a gente acha que a gente tá. Eu comecei o podcast, essa parte com spoilers, falando que sei lá, hoje em dia é mais fácil eu pensar isso hoje em dia do que na época que eu lia. E eu não lembro qual foi o meu feeling na época que eu joguei essa história pela primeira vez. Se eu terminei pensando, ok, mas qual nunca vai voltar tanto assim. Eu acho que o jogo em si não faz isso tão bem assim, porque a gente vê muito pouco de como foi feita essa transformação. O que eu não me incomodo muito, tipo, acho que faz parte, porque eu acho que não tem como você deixar tão escancarado e apontar dessa forma se você não faz dessa maneira abrupta que o jogo faz, porque se você mostrasse pouco a pouco, ia ser menos chamativo, talvez. Sim. Não, faz parte da narrativa, completamente. Então acaba não sendo... Mas acho que é também porque esse jogo é de 2012. E eu acho que em 2012 você não tinha isso no zeitgeist cultural tão forte. Quanto tá hoje em dia. Com certeza não. Se bem que eu vou falar, só de ter essa anotação final da autora falando que isso aqui é baseado em fatos reais, essencialmente, sabe? Tipo, teve uma sociedade coreana em que ela era mais progressista do que é contado nessa história e ela voltou, sabe? É um baque, sabe? É um choque, sim. Pra mim passou bem no final das contas, de que a gente não pode levar como de graça que a sociedade vai sempre pra frente, não? Sim, acho que essa coisa de não levar de graça é importante, mas eu acho que a gente, na época do jogo, acho que a mensagem é um pouco mais invertida. É tipo, não esquece que isso aconteceu, basicamente. Isso que a gente tá não é algo que foi sempre assim e não quer, nada garante que vai ser sempre assim. Não que... O foco é mais no passado e como que era antes e que isso é relevante até hoje do que, olha, o futuro é perigoso. É claramente falando do passado pra alertar, mas tipo, o foco é mais nessa parte, sabe? Imagina. Não, eu concordo. E hoje em dia, de fato, o jogo parece uma distopia futura mais do que na época. Eu gosto. Acho que a gente falou tudo, mas tem mais detalhes que eu queria comentar, tipo, da história. Vamos comentar só de detalhes, vamos falar um pouquinho mais. Tem uma parte que eu acho fascinante, talvez seja meio problemática, mas eu acho muito boa, tipo, até pelo quão chocante ela é, quando que uma das únicas coisas que acaba distraindo nossa personagem é que ela gosta de fazer sexo com o imperador, sabe? Quando eu li essa parte, eu achei um negócio muito incrível. Porque é meio que uma subversão, né? Ela encontrando algo que ela não deveria estar aproveitando naquela sociedade, mas ela tá. É interessante, sim. E eu acho que é corajoso o jogo fazer algo assim, porque parece meio errado. Parece que ela não deveria estar
gostando disso, mas ela pode. Ela tá. É o que ela encontrou pra esquecer das coisas. Não, e acho que até tem um ponto de que meio que nessa sociedade talvez não era proibido, mas tipo, não se tinha essa ideia de que mulher deveria gostar de sexo, sabe? Até. Era algo feito para só pelo bem. Tipo, a esposa principal fala algo do tipo: ah, não, então, é normal, você pode gostar, mas sua preocupação única é que o imperador esteja gostando, né? Não é isso. Exato. Mas... Tanto que no único momento em que ela queria aquilo pra ela, o imperador não ficou com bastante raiva dela, né? Ela queria transar com ele, acho que alguns dias depois da Imperatriz morrer, e ele chamou ela de vadia, esse tipo de coisa, né? É basicamente isso, é uma subversão de como aquela sociedade esperava até nesse aspecto, e eu acho fascinante de verdade, como quando eu li essa parte. Acho que nesse tipo de história é tão marcante, acho, não é tão comum. Acho que é também porque é de fato difícil de você tratar isso sem parecer meio... problemático mesmo. E mas acho que o jogo conseguiu perfeitamente. Nessa coisa de como era lidado com as mulheres transarem, quando você tem uma troca de cartas entre duas... Acho que elas eram irmãs... que fala, então você já tá indo se casar com 13 anos, ela fala que a primeira vez é pra doer mesmo, é normal, e tipo, é isso mesmo. E porque ela tinha, tipo, 13, 14 anos, obviamente ela não tava pronta ainda pra aquilo, mas é isso que ela tinha que se acostumar, e nunca vai ficar muito bom, mas aí você torce pra ficar grávida logo, que isso aí você pode não ter que lidar com isso por um tempo, e é isso, é assim que o jogo lidava com o sexo feminino. Exato, que é pras mulheres engravidar e acabou. É bem emblemático, sabe? Você comentou aí tipo, das mulheres engravidarem e tal, e me fez lembrar de novo. Tem dois casos, na verdade, nessa história, né, de homens que engravidam mulheres que não são a própria esposa, né? Tem esse caso das mulheres lésbicas que no final ela revela pra amante dela que tipo, essa filha nem é dele, né? Tipo, a filha que não é a mesma história, só acontece antes. É o mesmo cara que trazia um bando de cortesã pra casa dele e uma delas engravidou. Só que, tipo... ok. Então se conecta mesmo, porque no final das contas nem essa cortesã se engravidou no final das contas, né? Tipo, não era nem filho dele, era filho de uma outra pessoa. E tipo, todo mundo passou os panos pra fingir que tava tudo ok, né? Isso é muito comum naquela sociedade de não conseguir ter filho e fingir que outro filho era dele. A gente vê vários casos. A gente descobre, inclusive, que acho que o imperador e a mulher não era eles que eram irmãos, na verdade. Eles falavam como se fossem primos, e na verdade não eram, porque o imperador era um filho adotado de outra família. Exato. Pra você ver como era tudo problemático ali, tudo. Inclusive toda essa temática da complexidade de engravidar e tudo mais, e uma possível infertilidade naquela sociedade, é bem conectado com a própria ideia de que a beleza das mulheres era ser frágil e fraca, sabe? E tudo isso, eu imagino que provavelmente a alimentação naquela sociedade dá algum momento a entender que não era muito saudável nem nada. Sim. Então, a pessoa era mal nutrido, é bem complexo, acaba criando esse mundo bem rico pra mim. E voltando que a sociedade vai se destruir sozinha, é só você ver que graças a esse sistema de nobreza, o quanto eles tinham que lidar com relacionamento incestuoso e ter filhos assim, e não tava dando certo mais. E nem isso funcionava, porque o cara teve que pegar o filho de uma outra pessoa pra criar ali. Tava acabando o número de pessoas, tipo... É engraçado porque eu não consigo mais falar de taxa de natalidade sem pensar em memes do Japão, mas... eles falam que não tava nem recompondo a população mais, sabe? De tão fraco que tava. Essa história é boa, cara. Eu gosto dela. Muito boa. Tem um detalhe que a gente acabou nem comentando. Eu nem sei se vale muito a pena comentar, mas é toda a jogabilidade do prompt de comando ali que tem. Ai, nossa. Acho que essa parte me faz. Nossa, eu odeio aquela parte. Até porque ela é meio confusa. É só não prático você descobrir o que você tem que fazer. É frustrante. É ruim que, tipo, não tem a opção de você apertar pra cima e vir o comando anterior. Não, que tem em qualquer prompt de comando desde 1980 e bolinha. E não sei lá, eu achei isso ruim. Você tem que sempre digitar tudo de novo. E ela vem numa parte da história que você tá querendo resolver o mistério. Clímax de tudo. Foder. Puta merda, você tá prestes a mandar a mensagem pra uma das personagens e aí
porra, não, você não pode fazer isso agora, você tem que resolver esse puzzle aqui. Esse puzzle aqui, não vou nem comentar mais do que isso. Acho que acaba sendo uma desculpa meio que pra você não poder falar com as duas simultaneamente. Você acaba tendo que escolher uma depois, logo, pro jogo. Mas é uma parte que realmente não precisava ter isso. Não mesmo. Mas bom, já que a gente falou disso, tem uma... Eu quero saber o que você fez, na verdade, porque tem uma parte em que a personagem... A inteligência artificial, que é a segunda que você encontra, que é a que tá naquela sociedade, te manda um monte de pergunta pra mandar pra outra inteligência artificial, porque você só pode ter uma das duas na tela ao mesmo tempo, né? E aí, tipo, umas perguntas meio agressivas, meio, tipo, desconfortáveis. Tipo, você foi de uma em mandando todas pra ela? Você pulou alguma? O que você fez nesse momento? Eu mandei todas. Você mandou todas? Eu não sei, porque, tipo, na verdade, eu não lembro o que eu fiz da primeira vez, então eu não nessa lembro o que eu fiz da primeira, mas dessa eu não quis. Eu acho que na primeira eu mandei todas, talvez, eu não lembro muito bem. É que nessa eu já tava meio que só pra rever a história, eu já tudo. tinha. Então foi mais. Eu não sei dizer o que eu fiz. Eu sei que. E, inclusive, eu não tenho todos os finais, porque alguns eu só vi. Eu já sei como funciona essa história inteira, então não tava muito imerso na coisa, sabe? Eu acabei entrando nessa segunda jogada. E eu acho que na primeira eu mandei todas porque eu queria ver tudo. Mas nessa segunda, uma das perguntas era tipo, por que você não ficou satisfeita só com o casamento? E eu, tipo, ok, não vou mandar essa pergunta. Mas essa pergunta é boa, porque ela te dá várias. Ela te leva até várias coisas. Eu sei, mas é tão. É foda, essa pergunta é foda, mas ela. É que ela responde, acho que ela libera alguns logs com isso. Libera alguns, sim. Mas sim, eu entendo perfeitamente. É mó pesado. É bem agressivo, eu achei. Tirando essa parte aí do prompt que eu acho bem merda mesmo, ele acaba aqui explorando bem essas mecânicas singulares dele, eu acho. Sim, também eu acho. Tem alguns momentos, por exemplo, que você manda umas cartas pra elas, e é sempre interessante ver a reação das duas personagens. Sim. Tipo, ela fica, por que você quer saber mais dessa personagem? Você quer mesmo saber? E, tipo, é claro que você quer saber, mas você fica meio, porra, quero, né? Vai fazer o quê? Sim. E da personalidade reais. Nessa do casamento, ela meio que fala, tipo, de uma maneira muito... meio irritada mesmo. Não, então, tava todo mundo bem, né? Tem aquele casal lésbico, todo mundo tá feliz, não era tipo, desse jeito meio rancoroso, porque ela menciona a história que você leu pra apontar que não era só ela. Acho que só o fato desse ter realmente essa participação mais ativa, não ser. E você ter que ir descobrindo a história por conta própria é muito bem executado. Eu comentei tudo que eu tinha pra comentar. Se tem mais algum plot point que você acha interessante? Não, acho que não. Acho que já foi tudo de relevante, sim. Foi bom poder falar desse jogo com você. Eu lembro que acho que foi lá, quando você terminou de jogar, a gente falou, não, a gente tem que fazer esse podcast, e ouviu. Aí eu cheguei a falar próxima viagem do estranho, que foi exatamente o que aconteceu. Ok, Estranho da Viagem à Noite gravou o podcast. Ok, beleza. É bom, eu tirei tudo que eu tinha. Esses podcasts é bom pra meio que tirar do peito o que você tem pra falar dessas histórias. E, tipo, essa eu tirei bastante coisa aqui. É uma pena que esse jogo não é mais comentado, porque ainda mais hoje em dia que nem eu já falei 1000 vezes, ele acabou ficando mais relevante do que era, parece. Esse jogo até mecanicamente, o que a gente tá comentando, ele fez tanto esse tipo de coisa antes, né, de muita coisa. É só ver como a gente falou que é parecido com Restore, ou, tipo, tem um plot parecido com Tacoma, sabe, esse tipo de coisa. Que são jogos mais... Ele veio antes de todos esses. É um excelente ponto que você fez aí. E tipo, eu nem me surpreenderia, bom, sei lá, pelo menos no caso de Tacoma, se ele é de fato uma enorme influência em Tacoma, eu não ficaria nem um pouco surpreso, não, sabe? Porque acho que dentro desse universo indie americano... São dois jogos que tem uma conexão aí, né? Kristen Love é, tipo, dentro desse nicho dela, ela tem certo renome, e acho que o tipo de pessoa que tá fazendo jogos de aventura, a gente sabe quem ela é, imagino. Sim. Mas 50% desse podcast, deu tempo desse podcast era pra poder tirar da garganta e conversar com você, e outros 50% era pra usar essa plataforma aqui, que eu tenho acesso, tentar fazer alguém jogar esse jogo. Vamos ver se alguém se convenceu ou não. Espero que sim. Acho que ninguém vai ouvir isso até o final, não sei nem se a gente ainda tá. Isso ainda vai sair no podcast, mas avisa se você
foi convencido. E manda um comentário. Se alguém jogou o jogo por causa desse podcast, ou sei lá, se até escutou esse podcast porque jogou o jogo, eu adoraria saber um comentário, ter um comentário ou outro. Raramente a gente pede comentário, mas eu gostaria de ter uns nesse podcast aqui, sim. Nossa, bom. A gente tem uma parte aqui no final do jogo, do jogo, a gente tem uma parte final do podcast. De recomendações, não é? Caramba, sim. é mesmo. Mas eu acho que a gente já falou as recomendações que a gente tem, na verdade. Her Story Tacoma. Her Story Tacoma, basicamente. Her Story tem muito da mesma vibe investigativa do jogo. Sim. Se você, é a parte investigativa sendo ela o jogo inteiro. Ela é de fato um puzzle em Her Story, é um trabalho muito mais detetivesco do que a gente tem aqui. E o Tacoma é quase o mesmo jogo, só que com muito mais foco no sci-fi, eu diria. E com mais orçamento. E com mais orçamento também, é claro. Mas Tacoma, você é uma pessoa que tá indo pra um lugar e tem que ver gravações pra ver o que aconteceu naquele lugar. É muito parecido. A história é totalmente diferente, mas é bem parecido. Beleza. Muito obrigado, Luke, por conversar comigo sobre o jogo. Nada. Feliz por você ter aceito esse podcast que ninguém vai ouvir. Alguém vai ver, alguém vai ver. Tô satisfeito. Eu espero. Quero ter conseguido convencer alguém, de verdade.